Fiz aqui, então, as minhas 38 carreiras da segunda parte do short, e agora a gente vai fechar. Então, depois de fazer as duas partes, a gente vai unir. Então, aqui, tô com a minha agulha aqui, terminei ali com 3 pontinhos altos, tá? Vai depender de quantas carreiras você fizer, pra saber se vai terminar assim, só de pontinho certinho, ou assim, tá? Vai depender aí da quantidade de carreiras que vocês fizerem. Então, é só dobrar aqui a peça, ó, e a gente vai fechar com pontinho baixo. Então, cada carreirinha vai equivaler a 2 pontos baixos. Então, coloco aqui, ó, no primeiro ponto, com desse lado aqui, e já faço aqui um pontinho baixo. A gente vai fazer 6 para ser a parte da perna, e depois a gente vai pegar a outra parte para já fechar ou a parte da frente ou a parte de trás. Então, vou fazer aqui meus 6 pontinhos. Lembrando que cada carreira equivale a 2 pontos baixos, tá? Então, fiz 2. Ai, prendeu aqui na minha unha. 3. 4. 5 e o último agora. E 6, tá? Quem quiser fazer mais, faz, mas eu achei o suficiente pro meu, tá? Pra passar a perna certinho, cobre o bumbum tudo certinho, tá? Então, eu fiz aqui isso, vou pegar agora aqui o meu outro lado, onde eu também vou dobrar, tá? Dobrei aqui, no caso, essa minha unha tá me irritando, porque quebrou, terminou de quebrar de vez. Então, aqui, agora, fiz aqui a parte, prestem atenção, a parte aqui da costura de uma das pernas. Agora, eu vou usar só essa parte aqui de cima. Vou pegar aqui a parte de cima do outro, né? Qualquer lado, aqui do outro, tá? Vou pegar aqui no meu próximo pontinho, e aqui eu vou pular, no caso, 3 carreirinhas, né? Pra ser os 6 pontos. Então, pulei uma, pulei 2, pulei 3. Aqui, a partir dessa, é onde eu vou começar a costurar, ó. Que a gente tá costurando, tanto faz, ou a parte da frente ou a parte de trás, porque vai ser feita da mesma maneira, ó. E eu continuo costurando normal, ó. Cada carreirinha equivalendo a 2 pontinhos baixos. Ó, a gente tá pegando só a parte da frente de cada um dos lados, tá? Daí, é só seguir fazendo esse esqueminha de ponto baixo, até ali o finalzinho. Chegando ali no finalzinho, deixa eu só fazer mais esse aqui. Ó, chegando ali no final, tá? A gente vai ter feito, vai estar fechado essa primeira parte aqui. Daí, é só virar aqui a peça, ó, e a gente vai ter essa outra perna aqui pra fechar, né? Vou iniciar fechando, e a nossa peça vai estar assim, ó. Essa parte aqui vai estar fechada com a parte de baixo, que é o que a gente tá fazendo agora. Daí, a gente vai fechar essa parte aqui da perna e vai vir fechando aqui também, ó, o short, tá? Mas eu vou terminar esse meu aqui, daí eu volto pra gente fazer o outro lado juntos, pra vocês não se confundirem. Então, aqui o que a gente tá fazendo é só ir fechando com pontinho baixo até aqui o finalzinho, tá? Terminou de fechar, a gente volta pra fazer o outro lado. A metade tá costurado, ó, que foi a costura que a gente acabou de fazer, tá? E aí, agora, a gente vai costurar o outro lado. Então, tá aqui, ó, aqui tava virado pra partezinha da frente, tá? Mas é porque é aquela outra lá que a gente tinha costurado. Aí, aqui é só dobrar e fazer a mesma coisa, ó. Dá até pra gente dobrar aqui. Aí, é só passar a linha aqui por esses dois, tá? Passa a linha, faz o nozinho, faz os 6 pontinhos baixos, e depois é só unir esse lado com esse e fazer a mesma costurinha de pontinho baixo até o final, tá? Eu vou fazer até o final e vou provar, e vou ver se vai precisar colocar elástico, que eu ainda tô pensando como eu vou fazer a parte de cima, tá? Então, eu vou faço essa costurinha, tá? Terminado, eu não vou cortar linha pra provar e ver se a gente vai usar, então, a parte do elástico, ó. Aí, depois vai ficar bem certinho, a gente já tá com o lado de trás pronto, ó. Aí, o lado da frente vai ficar igualzinho, ó. Vocês podem ver que ele tá maiorzinho em cima e menorzinho embaixo.
Quer dizer, desculpa, maior embaixo e menor em cima. Mas eu acho que vai precisar de elástico sim. Vou dar uma olhadinha ainda, ó. E daí vai estar pronta a parte do shortinho e a gente vai fazer a parte de cima do nosso macaquinho. Aqui a gente já tá, então, com as duas partes costuradas, tá? E eu achei legal a gente colocar o elástico pra ficar mais justinho antes da gente começar a fazer a parte de cima. Então, o que que eu fiz? Eu peguei uma fita métrica e medi de um lado até o outro. Aqui no meu deu 36, então quer dizer que frente e verso, né, dá 72. Aí, eu fui lá, peguei o elástico roliço e cortei 6 centímetros a menos, né? Cortei 68 centímetros de elástico roliço. Eu já prendi aqui porque eu já mostrei em vários vídeos como eu faço, né? Eu junto ponta com ponta, pego uma linha de costura e passo várias vezes até eu poder, né, puxar e ver que ele tá bem firme, tá? Feito isso, a gente vai colocar o elástico aqui na nossa peça. Fechei ali a cortina, que acho que vai ficar melhor, tava dando muito interferência na imagem. Tanto aqui, naquela última costurinha que eu fiz, terminei de costurar o elástico, tá? O meu elástico fica por baixo e a minha linha por cima. Então, sobre cada pontinho que tiver, ó, eu passo a minha agulha por baixo do elástico, puxo a linha e fecho com o ponto baixo. Passo a agulha no próximo ponto por baixo do elástico, puxo a linha e fecho com ponto baixo. Que assim já vai segurando o elástico. E aí, é só ir fazendo, ó. Sobre cada pontinho, a gente vai fazer um ponto baixo, sempre prendendo o elástico, tá? É sempre colocar a agulha por baixo do elástico, puxa a linha e fecha o pontinho, tá? A gente vai fazer isso por toda a volta, tá? Faz por toda a volta. Terminado, cheguei aqui no último pontinho baixo, fecho com um ponto baixíssimo, e a gente pode cortar a linha que eu ainda vou ver como é que eu vou fazer a parte de trás. Eu acredito que eu vou fazer com botão fechadinho, pra ficar mais legal, tá? Mas, eu vou cortar porque eu quero tirar foto como short. Vocês até não precisam cortar não, porque vai acabar bem aqui no meio, então até não precisa cortar a linha não. Eu vou cortar o meu aqui porque eu quero tirar foto pra mostrar que ele também pode ser um short, tá? Então, eu vou fazer isso, depois eu volto. Aqui agora, gente, né, não sei se vocês cortaram a linha, eu cortei só pra poder tirar uma foto, como short. O meu ficou um pouquinho acima do umbigo, então agora a gente vai trabalhar esse mesmo ponto, só que virado pra cima, né? E a gente vai dividir bem certinho em duas partes aqui, que no caso aqui, ó, pra saber onde é o meio, é só olhar a costurinha, tá? Então, já a partir desse ponto aqui, é onde eu vou começar e vou terminar nesse aqui. A gente vai trabalhar o mesmo ponto e a gente vai fazer esse ponto aqui, indo e vindo, até chegar logo abaixo do seio, tá? Que depois disso a gente vai cortar, vai fazer os dois seios e a minha alça eu vou fazer diferente. Quem quiser fazer de amarrar no pescoço, pode fazer, mas eu quero fazer a alça estilo regatinha, que eu acho mais legal, mais trabalhadinho. Vai combinar mais com o macaquinho, tá? Então, vi aqui onde é bem certinho o meio, peguei no pontinho ali ao lado, vou passar a minha linha, vou fazer aqui 2 nozinhos e a gente vai fazer aquela carreira inicial que a gente fez lá no short, né, no início do short. A gente vai fazer aqui, quantas eram? 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4 e 5. Vou pular aqui 3 pontos, 1, 2, 3, no quarto vou fazer o ponto V, né? Um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Aí, vou fazer aqui 3 correntinhas, 1, 2, 3, pulo aqui 3 pontos, era isso? Porque eu já nem lembro mais agora, gente. Pulo 4 pontos. Pulo 4 pontos, 1, 2, 3, 4, no quinto, fecho com ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 4 pontos, 1, 2, 3, 4, no quinto, faço o ponto V, tá? Lembrando que ali do outro lado, tem que estar do mesmo jeito que a gente iniciou, tem que terminar ali com 2 correntinhas e um ponto alto. Então, se sobrar ponto, pode pular um pouquinho a mais, se faltar ponto, pode pular menos, como eu já falei pra vocês que não tem problema, tá? Então, eu vou fazer essa minha carreira aqui e eu volto pra estar auxiliando vocês na próxima, pra não ter perigo de vocês se confundirem, tá, gente? Mas é o mesmo ponto que a gente fez aqui. No caso que a gente vai subir até logo abaixo do seio, e aí depois a gente
pode cortar a linha, que vai ser a parte que a gente vai ter os botões aqui atrás. Ó, terminei a carreira aqui no último pontinho, né, antes do que a gente iniciou, que daí depois a gente vai colocar, como é que é o nome? Gente, botão. A gente vai colocar botão desse lado e com o outro lado a gente vai só fechar, tá? Então, não precisa de espaçamento. O meu aqui ficou faltando 4 pontos, então, em alguns eu pulei apenas 3 ao invés de pular 4, né? Não tem problema. Aí, agora a gente vai virar a carreira, e essa é aquela carreira só de conjuntinho. Então, aqui nesse primeiro ponto, eu faço o meu ponto alto, o meu ponto baixo, e aí sigo fazendo os conjuntinhos, né, de 9 pontos altos, fechando aqui, sempre com pontinho baixo em cima do pontinho baixo. E aqui, terminado aqui os 9 pontos altos, fecha aqui com um ponto baixo na terceira correntinha, né? De baixo pra frente, que seja, porque tem 5, dá no mesmo. Na terceira correntinha, a gente fecha com ponto baixo. É a mesma coisa, tá? Vou só passar pra vocês as outras duas, que daí fica diferente, pra vocês não se confundirem. Terminada a carreira, essa é próxima àquela que a gente inicia com 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A gente vem e pula aqui 4 pontos, no quinto fecha com um ponto baixo, 3 correntinhas novamente, e aí faz o pontinho V ali onde tem os pontos baixos, tá? É a mesma ali de baixo. Então, vai ter essa e aquela próxima também, que daí eu inicio com vocês. Depois, repete tudo. Depois da próxima carreira, é a repetição dessa primeira, repetição da segunda, repetição dessa, repetição da outra, igual a gente já fez no short, tá? E aí, termina da mesma maneira que iniciou aqui essa carreira. E essa carreira, então, aqui, a quarta carreira, é aquela que a gente inicia com 3 correntinhas. Faz mais 2 pontos altos nesse mesmo espaço, para ficar com 3. Aí, fecha no pontinho baixo e segue fazendo os conjuntinhos de 9 pontos altos, né? E no final também termina com 3 pontos altos. Aí, vai começar a repetir essa carreira, depois essa, depois essa, depois essa. Só repetição dessas carreiras, tá? Pra seguir retinha, sem nenhum aumento. A gente vai fazer essas carreiras até chegar logo abaixo do seio, tá? Vocês vão medindo, vão provando certinho. Quando vê que chegou ali logo abaixo do seio, termina a carreira, corta a linha e passa por dentro da laçada, que daí a gente vai trabalhar somente aqui as duas partes da frente para fazer a parte do seio. E aí, voltando aqui, eu fiz, né, falei com ele aí como se estivesse começando um vídeo, né, bem louca. Eu fiz aqui já, então, aquela parte que eu falei, ainda não coloquei os botões, né? Eu fiz aqui 14 carreiras retas, foi esse espaço aqui pra gente colocar os botões e depois aqui é só fechar. Tá? Então, eu fiz 14 carreiras no meu, que é o que precisava para chegar ali até o seio. Aí, vai depender de cada um de vocês, que vai depender também da quantidade de carreiras que vocês usaram no short, né? Vai depender do comprimento que ficou o short, a altura que ficou. E aí, já fiz aqui também um dos seios, ó. Fiz o tamanho que era o meu, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi descobrir onde era o meio. Eu peguei aqui, ó, bem onde tem essa costurinha aqui do short, ó. E vim retinho aqui pra descobrir onde era o meio, que aí era bem nesse pontinho baixo aqui. Então, já sabia que aqui era o meu meio. Então, fiz aqui um dos seios, tá? Aqui, o tamanho de quantidade de pontos que vocês vão trabalhar vai depender do tamanho do seio de cada um. O meu é um tamanho M, então, eu usei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 conjuntinhos, ó, tá? Que a gente vai iniciar agora. Então, aí vai depender muito do tamanho do seio de vocês, tem que ir medindo certinho. Eu fui colocando no meu seio, o primeiro que eu fiz ficou pequeno, ficou errado, então depende muito, tá? Então, deixa eu ver aqui o meu. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, é aqui que eu vou começar. Vou passar aqui a minha linha. E vou fazer 2 nozinhos. E os pontos é a mesma coisa, o que vai mudar é só como a gente vai diminuir dos lados, tá? Então, aqui vou fazer aquela carreirinha, ó, de 6, vou iniciar com 6 correntinhas, 2, 3, 4, 5 e 6. Pulo aqui 4 pontos, no quinto, fecho com ponto baixo. E aquela carreirinha de vezinho, 3 correntinhas. Opa, 3 correntinhas,
Venho aqui no pontinho baixo e faço o Vzinho, tá? Aquele mesmo esqueminha. E aqui, quando chegar aqui no meu meio, vocês podem pegar uma linha e deixar marcando onde é o meio de vocês, por exemplo, tá? Se o meio for aqui, se tiver o de vocês, se tiver um conjuntinho, o meio, então, vai ser no 5º ponto alto, por exemplo, tá? No meu, acabou sendo bem nesse pontinho baixo, então, aqui é o meu meio. Então, aqui nesse meu aqui, eu deixei somente esse pontinho de separação entre os seios e já comecei a trabalhar aqui no 2º pontinho. Então, aqui nessa minha carreira, eu vou terminar bem aqui, ó, no último pontinho desse conjuntinho aqui. E vai terminar da mesma maneira que eu comecei. Vou ter feito o Vzinho, 3 correntinhas, fechei com ponto baixo, 3 correntinhas, fecho aqui com um ponto alto. E aí, vai ficar somente esse pontinho baixo aqui de separação entre os seios aqui no meu, tá? Então, eu vou fazer aqui essa partezinha e daí eu volto aqui pra gente fazer a próxima carreira.